O cara não queria cobrar pedágio ecológico. Então é isso. Para desviar a verba e não botar no mato coisa nenhuma. Tá correto. Bom, faz a primeira pergunta pro Freixo, eu só quero dar bom dia pro Freixo, que é um cara... Se tem um cara que gosta de povo, parece que povo não gosta de quem gosta do povo. Sabe? Povo elege quem não gosta do povo. Eu não entendo. O povo vota em quem não gosta do povo. Se o cara é honesto, decente, tem uma vida... Eu estava assistindo uma série ontem que dizia mais ou menos o que o meu pai falou, uma frase de um extraordinário filósofo, que eu não lembro mais, que eu estava mais com dor de dente do que assistindo a série. Mas é mais ou menos o seguinte: a maior malandragem que existe é você ser honesto. Meu pai me falava isso. Meu filho, a maior malandragem que existe é você ser honesto. E o povo brasileiro é honesto demais, eu não sei porque que vota em tanto ladrão. E caras que poderiam contribuir para a sociedade, como o Freixo, é difícil ganhar uma eleição, viu? É difícil ganhar uma eleição. Também aí vem poder econômico, aí também vem aquele balaio de gato, que é fundo partidário, tá? Tem partidos aí bilionários. Eu saí de um partido que dizem pagou uns 30 milhões pra gente entrar lá. Entendeu? Não, é da Atena, por que você não fica na política? Por causa disso que eu estou falando. Mas eu ainda vou encher o saco mais algumas vezes, um dia capaz de eu sair, só para tentar tomar o lugar de um vagabundo desse aí. Como eu gosto de você, que está me assistindo, duvido que eu seja eleito para alguma coisa. Capaz de pegar em terceiro, quarto lugar. Mas um dia eu vou encher o saco de vocês, como eu sempre encho o saco. É que na hora eu vejo falcatruas e caio fora. Pô, quando eu fiquei sabendo que o cara comprou até relógio com dinheiro de partido em viagem. Relógio caro, com dinheiro do partido em viagem. Entendeu? Bom, eu não vou falar quem é, mesmo porque a justiça já está vendo quem é. O lance é o seguinte, Agostinho, pode fazer a primeira pergunta ao Freixo, que eu desejo um grande dia a ele. Eu não sou admirador do Freixo, sou fã do Freixo, é diferente. E o Garrafa também, para não ficar eu aqui, só eu perguntando aqui, parece que eu sou o leão da montanha. Eu não quero ser leão e muito menos a montanha. Pois não, Agostinho? Opa, o Freixo que é uma pessoa, fez uma campanha belíssima no Rio de Janeiro, não teve o desempenho que ele esperava seguramente, que muita gente esperava, mas estamos vendo agora, né, o governador reeleito Cláudio Castro tendo que dar explicação aí à torta e à direita, e sei lá se ele vai achar uma explicação para as acusações que pesam contra ele. Mas o Freixo fez uma campanha digna demais e teve um papel relevante demais na eleição do presidente Lula, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava numa situação delicada como Minas também, e São Paulo, e o trabalho do segundo turno do Freixo, e de outros tantos, mas o Freixo teve um papel decisivo no desempenho que o presidente eleito Lula teve no Rio de Janeiro. Então, parabéns ao Freixo. E eu queria saber de você, Freixo, sobre a PEC da transição, né, que em algum momento parecia que estava caminhando bem, passou bem pelo Senado e emperrou na Câmara. Já se imaginava que na Câmara ia ter mais dificuldades, né? Já se fala que isso passa por indicações no Ministério, o deputado presidente Arthur Lira estaria reivindicando o Ministério da Saúde, algo parecido com isso e tal, e se fala inclusive que a PEC talvez esteja ficando de lado para uma medida provisória vir no lugar dela. O que lhe parece toda essa discussão que envolve esse recurso que é essencial para o governo novo, se metendo na indicação dos novos ministros do novo governo? Freixo, bom dia para você. Bom dia, Agostinho, prazer estar falando aqui com vocês de novo. Bom dia, Felipe, meu amigo da Atena. Você está melhor desse dente? Espero que você esteja melhor. Mas Ainda não, tá doendo pra caramba. Iniciei o programa falando assim: quem que você desejaria dor de dente hoje? Tá uma dificuldade de ter uma lista de 1.000 pessoas. Pra quem que você desejaria dor de dente? Haja boca para tanta gente. Quem é que você elegeria como um cara para ter dor de dente hoje, Freixo? Rapaz, olha, tem gente, olha, não tem nem boca para tanta... Escolhe um, pô. Escolhe um. Mas tem muita gente. Olha, o governador do Rio de Janeiro já está com uma dor de cabeça muito grande. Não vou desejar a dor de dente, porque a dor de cabeça é grande, porque, Agostinho, o Ministério Público Federal acabou de pedir, né, isso aconteceu essa semana, a cassação da chapa
de governador, de vice, mais 11 deputados eleitos por abuso de poder econômico. E é claro que eu não comemoro, porque isso é muito ruim para o trabalhador, para o morador, né, do Rio de Janeiro, porque realmente é uma tragédia. São 5 da Atena governadores presos, né, no Rio de Janeiro, e o atual governador que ganhou a eleição, e eu valorizo demais a democracia, né, eu o parabenizei, enfim, mas sem dúvida alguma uma eleição ganha, primeiro com esse princípio da reeleição, que eu sou um dos que defendo que não possa... No Brasil, a reeleição não deu certo. Não dá, a reeleição é uma máquina, o cara fica 4 anos governando para ganhar uma eleição. E isso, para mim, isso fere o princípio da democracia, é desigual, cria uma condição desigual do debate. Então, se você é honesto, se você tem bom programa, se você tem melhor equipe, isso vale muito pouco num processo político marcado pela reeleição, pelo abuso do poder econômico e pelo descontrole completo, né? E quem está dizendo que aconteceu isso no Rio de Janeiro não sou eu, que perdi a eleição. Eu sei perder, já perdi outras eleições, mas eu tenho a minha forma de agir politicamente, né, que me fez ter 20 anos de vida pública e nunca ter nenhuma acusação, nenhum processo, nunca respondi a nada. Eu prefiro isso do que vencer a eleição da maneira que alguns vencem e depois a gente sabe onde vão parar. Mas quem sofre com essa história é o Rio de Janeiro. E aí o Agostinho estava falando, viu, Agostinho? Eu cheguei a 28%, a maior votação que esse nosso campo já teve na história do Rio de Janeiro. Nunca ninguém com mais de 25% ficou fora do segundo turno. Então o que eu esperava era ter entre 25% e 30%, tive 28%. O problema é que esse efeito bolsonarista no Rio e o abuso do poder econômico mudou o perfil da eleição completamente. Você tem uma polarização de primeiro turno, de segundo turno no primeiro. E isso alterou completamente a regra do debate. Agora é isso. Você teve ali a venda da SEDAI, dinheiro comprando voto, né? Tinham 20 mil pessoas balançando bandeira, ganhando R$50 por dia, o que dava 1 milhão só de gente com bandeira. Então é um negócio desproporcional. Você não tem como competir com um troço desse. E agora é isso. Cabe agora ao TSE avaliar se vai ter outra eleição, se não vai ter outra eleição, se vai perder mandato. Mas é muito ruim ver o Rio de Janeiro, um lugar tão importante para o Brasil, o estado do Rio, numa situação como essa. Sobre... Quer falar, Datena? Não, primeiro que não é por acaso que o Rio de Janeiro foi o estado mais roubado da União. Porque aí tem petróleo pra caramba, roubaram a Petrobras, quase todos os partidos beberam no litro de petróleo da Petrobras, os royalties da Petrobras, isso arrebentou com o Rio de Janeiro. Agora, o mais grave do que isso, que todo mundo pensa, né? Qual é o grande problema do Brasil hoje? É o crime organizado. Não é a evasão fiscal. Muita gente não paga imposto, paga mais para advogado para não pagar imposto, e alguns não pagam por convicção, porque não sabem como é que o dinheiro é usado com orçamento secreto e coisas que tais. Eu não prego desobediência civil. Pago os meus impostos e não prego desobediência civil. Mas você pagaria imposto com orçamento secreto? Você não sabe onde vai o seu dinheiro. Ô, Datena, então, o grande no problema Brasil quem paga evasão imposto fiscal. é pobre, né? E no Brasil quem paga imposto é pobre. O caixa do mercado paga mais que o dono do mercado, com o sistema de impostos que tem. Bom, mas eu analiso a coisa mais grave no Rio de Janeiro. Primeiro que não é à toa que isso aconteceu onde tem a antiga capital federal da República. O problema do Brasil, exatamente, ele é corrupção desde que ele nasceu. Desde que nasceu o Brasil, na época do Império e tal, é um país corrupto, acostumado com a corrupção e que ri da corrupção como daquele canalha que dizia que roubava, mas fazia. Então você ri, parece que é cultural isso. Então não adianta você esquecer que a maior corrupção de todos os tempos acontece, todos os 6 governadores, 5, 6 governadores passaram pela cadeia ou foram presos. E estão querendo soltar o Cabral com uma pena de 236 anos e vão soltar o Cabral. Mas não é à toa que a corrupção nasceu no estado do Rio de Janeiro dessa forma, porque era a capital federal da República. Os caras já estão acostumados a fazer isso, com o governo federal. Por isso que o Brasil é uma das 10 maiores potências do mundo e o povo não tem dinheiro, e essa divisão de renda canalha que nós enfrentamos com pouca gente com muito dinheiro e a maioria sem nenhum. Segundo, que tem uma coisa que te envolve diretamente, que acho que é mais
é ligado ao que eu estou falando. Né? O Cabral era ligado aí a grupos criminosos terríveis. Mas o ministro Jungmann disse aqui que 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, na época, hoje é mais, não respondiam ao Estado brasileiro, porque respondiam às leis impostas pela milícia e pelo crime organizado. Hoje é bem mais que isso. Hoje é bem mais que isso. Bem mais que isso. Mas você imagina, projetando esse 1 milhão e meio de pessoas, com cabresto de voto, que o crime organizado vai e fala assim: se votar no Freixo, se o Freixo ganhar aqui, vai ter morte para todo lado. Isso deve ter acontecido. E quanto que o crime organizado não investiu em votos contra o Freixo nas comunidades que representam uma boa parte do estado do Rio de Janeiro, porque é na capital que se concentra a maior população do estado do Rio de Janeiro. Isso, meus amigos, não digam, só vou terminar, isso não digam assim, é aquela história, o meu vizinho teve problema, mas, poxa, ele que se ferre, ainda bem que não é comigo. Meus amigos, não é assim. O Brasil está um Rio de Janeiro a céu aberto. O crime organizado está enraizado em todos os setores da sociedade brasileira. O Freixo quase morreu e quase morre por isso, que é um dos poucos que toca o dedo na ferida. Imagino que eu também, mas ele muito mais do que eu. O lance é o seguinte: o Brasil é um grande Rio de Janeiro, porque o crime organizado elegeu um monte de gente nessas últimas eleições, está dentro da política, e isso é um perigo desgraçado. Mas desgraçado, não só dentro da política, em setores de sociedade que decidem a sua vida todo dia. Um cara como o Freixo não ser eleito no Rio de Janeiro é a ponta do iceberg, a prova mais clara do que eu estou falando. Datena, obrigado pelo teu respeito, pela tua amizade, pelo teu carinho. A gente é amigo de longa data e eu sempre falo isso. Você foi uma pessoa muito importante e que a minha família guarda no coração inteiro, não sou só eu, porque no momento mais difícil da minha vida, você não agiu só como um jornalista correto, você agiu como um ser humano correto, né? Um ser humano grande. Momento que eu tive que sair do país, momento de ameaça, e que eu continuo vivendo, mas teve um momento muito agudo ali, que é a CPI das milícias, só para quem está nos assistindo entender, eu presidi a CPI das milícias em 2008, e foi uma CPI que não foi feita para dar em pizza, levou à prisão todos os líderes da milícia, né? Isso, foram mais de 240 líderes da milícia presos, deputados, vereadores. A gente não prendeu o terceiro, quarto escalão, como geralmente se faz, a gente prendeu a cúpula do crime do Rio de Janeiro, isso me custou muito caro, né? Eu já tinha perdido um irmão para o crime organizado do Rio de Janeiro, e ali eu vivi um momento muito duro da minha vida, mas não me arrependo de nada, e você foi uma pessoa extraordinária, e você não tem a dimensão da importância que você teve para mim e para a minha família naquele momento, porque não foi fácil, porque quando você faz essa escolha, e a escolha, né? Eu estava na vida pública, eu já tinha perdido um irmão, o crime organizado tomando conta do Poder Legislativo e do Executivo do Rio de Janeiro, eu tinha que fazer um enfrentamento ali, era uma questão de dignidade, e a gente fez da melhor maneira. Muita gente bate palma, mas na hora que vem uma ameaça, na hora que vem uma situação grave, esses caras mataram uma juíza, esses caras fuzilaram uma juíza na porta de casa. Então não venha me dizer que eles não são capazes de matar a Marielle, não venha me dizer que eles não são capazes de fazer as maiores loucuras, né? E aí você toca num ponto, e eu não vou deixar de responder ao Agostinho sobre a PEC aqui do Congresso, mas só para falar disso, o tráfico de drogas e as facções do tráfico, todas elas nascem do cárcere, do Brasil inteiro, todas. Todas as facções em qualquer lugar do Brasil, elas nasceram do cárcere. São Paulo, Rio, Rio Grande do Norte, Piauí, qualquer lugar. Nasce do cárcere. Ou seja, nasce dentro de um espaço do Estado, né? Por falta de política pública, por falta de atenção, né? Por responsabilidade do Executivo, do Judiciário. Todas as facções nasceram do cárcere. A milícia não. A milícia não nasce no cárcere. A milícia nasce como um projeto de poder. É uma cúpula política apodrecida no Rio de Janeiro que se utiliza da polícia, que corrompe a polícia para dominar território, para vencer a eleição, né, para mutilar o direito das pessoas, e que gera um establishment, um poder no Rio de Janeiro que gerou
esta relação de violência, de corrupção e de 5 governadores presos. Eu acho que a gente pode nunca desistir do Rio de Janeiro, agora a gente sabe da dificuldade, mas a gente tem que enfrentar, né, Datena? A gente tem que... Chega uma hora que você tem que enfrentar. Eu podia ter sido candidato a deputado federal, eu gosto do trabalho que faço como deputado federal, seria eleito deputado federal, mas era uma hora que tinha que colocar a candidatura para enfrentar esses caras, sabendo da dificuldade, sabendo do quanto seria difícil, porque enfrentar uma reeleição, enfrentar poder econômico, enfrentar territórios que eu não podia entrar, Datena. Inúmeros territórios eu não podia entrar, né? Era proibido de entrar, fisicamente. Você não podia nem sair de casa, pô. Você não podia nem sair de casa. Então assim, e as pessoas também, assim, que eu entro num lugar como esse, as pessoas não podem nem vir conversar comigo, porque depois eu vou embora e aquela pessoa fica ali e ela vai ter que prestar contas para o crime organizado, seja do tráfico ou seja da milícia. É uma situação muito grave, que é um retrato um pouco de que política existe no Brasil e que tem que ser derrotada. Eu não tenho problema, mas tem direita, tem esquerda, tem oposição. A democracia é feita disso. O que não pode é o crime ser um projeto político. O que não pode é o Estado estar tomado pelo crime. Porque crime organizado, Datena, ele só existe dentro do Estado. Crime organizado não é fora do Estado. Fora do Estado que tem crime é crime violento. Crime organizado é dentro do Estado. Pablo Escobar era parlamentar. Então... Agora, Agostinho... Boa resposta para o Agostinho. Eu estou aqui dentro da Câmara, nesse momento, inclusive, hoje tem sessão do Congresso. Essa situação da PEC, ela é muito grave, porque você tem hoje, eu participei do grupo de transição, né, eu estava ali no grupo do turismo, eu particularmente acho que o turismo, ajudei muito na segurança pública, ajudei o Flávio Dino, né, no Ministério da Justiça, mas eu fui ajudar a coordenar o grupo de turismo, que eu acho uma atividade econômica fundamental e o Brasil desperdiça demais, é uma atividade econômica decisiva, né, de uma economia do século XXI, mas assim, é uma terra arrasada, né? É uma terra arrasada. O que a gente está encontrando, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para nada. É inacreditável. Eu nunca vi nada igual, né, o que a gente está encontrando aqui. É uma situação de uma irresponsabilidade que eu espero que seja cobrada devidamente na justiça, o que a gente está encontrando hoje para montar esse país. A PEC... É melhor enfrentar essa gente, evitar o toma lá da cá e meter uma medida provisória ou não? Então, esse é um debate importante. E é uma possibilidade. Eu ontem dei algumas entrevistas e eu falei, olha, eu sempre sou a favor da política, eu sempre sou a favor da negociação, óbvio, né, não preciso dizer isso, mas da negociação. Política é negociação. O problema é que você fala em negociação na política, o cara já acha que se dá bem. Eu não estou falando de mutreta, eu estou falando de negociação, de conversa, de política é conversa, assim, de você buscar entendimentos. Política é isso, né? Por isso que são partidos, não é inteiro. A gente tem que valorizar a democracia. A dificuldade da democracia é lidar com a diferença. Eu sempre sou a favor do caminho da política, da resolução através do diálogo. Então a PEC poderia... Agora, tem um limite para tudo, né? Então você tem a presidência da casa sendo negociada. Você tem ministérios sendo negociados. Isso sempre foi assim, é verdade. Mas o partido que é o ministério, se botar alguém que é corrupto, vai ter que responder por isso. Se botar alguém que é incompetente, vai ter que responder por isso. Mas há uma certa lógica dos partidos que vão formar uma base de um governo, é assim no mundo inteiro, indicarem ministros. O que a gente espera sempre é que indiquem pessoas competentes, o que nem sempre é o que acontece, né? Isso a gente sabe. Agora, isso também está em negociação, ok. Agora, tem limite para tudo. O que não pode é você negociar, isso não tem um fim. E tem o debate, Agostinho, do orçamento secreto, que aí é um grande problema. Hoje, inclusive, a sessão que daqui a pouco... O Supremo está votando todo contra o orçamento secreto. Então, você tem um julgamento hoje no Supremo, que foi ontem paralisado, faltando 2 votos, né? Esse julgamento no Supremo é em cima de uma decisão da ministra Rosa Weber, que torna o orçamento secreto inconstitucional. Então, o que acontece? Está dividido, né? Você pode se considerar inconstitucional, a Casa Legislativa não tem nada para fazer. É inconstitucional, você não pode regulamentar algo inconstitucional, né? Ele acabou. Aí eu acho, Agostinho, que se o Supremo decidir que é inconstitucional, não tem PEC. Não tem PEC, porque a gente tem um problema concreto. Qual é, Datena? Você tem 200 deputados aqui, são 513, né? Você tem 200 deputados que não se reelegeram.
que não serão deputados no dia 1º de fevereiro. E são esses deputados que estão votando. Porque você não pode esperar a próxima casa para votar, porque você tem um orçamento para aprovar esse ano para o ano que vem. Então você tem um dilema. Você tem que a casa que vai votar não é a casa que vai legislar. É a casa que está saindo da legislatura. Então tem 200 deputados que deveriam votar pelo espírito republicano. Mas vamos falar a verdade? Não é o que acontece, né? Você tem ali uma meia dúzia que eu não sou mais deputado, eu vou votar. Eu vou votar pelo que é melhor para o Brasil. Mas muita gente vai votar querendo ganhar alguma coisa. Então, se você não tem o orçamento secreto, você não vai ter PEC. Aí vai ter que ser resolvido por medida provisória, por uma autorização do judiciário. O problema é que o valor a ser estabelecido pelo judiciário e por uma medida provisória certamente será muito menor do que o que se necessita para começar a governar. Então a PEC é o melhor caminho, desde que ela não seja utilizada para coisas não republicanas. Esse é o limite das coisas. Aí ontem a gente suspendeu também a sessão, hoje vai votar uma possível resolução, né, de um novo modelo desse orçamento. Isso é uma discussão muito grande. Ele não pode ser secreto, é óbvio, né? Como é que você vai ter um orçamento secreto? Como é que você vai ter um orçamento, Datena, que um município do interior de Alagoas, ou interior, não vou falar só de Alagoas, que vai parecer provocação, ou interior do Piauí, né, ou interior de qualquer lugar, né, recebe mais do que a capital, porque os deputados estão ali voltados. Como é que você vai votar um orçamento, né, que o legislativo tem mais controle do que o executivo? Não é papel do legislativo o orçamento, é papel do executivo. O legislativo é fiscalizador, né? E pior ainda quando é secreto, você não sabe qual é o deputado que recebeu, você não sabe onde vai ser aplicado. Aí é uma fonte de corrupção inesgotável. Então você tem que modular essas emendas de outra maneira. É possível? Hoje é sobre isso que a gente vai aqui trabalhar na sessão do Congresso. A sessão do Supremo volta na segunda e terça-feira tem uma sessão da Câmara para votar ou não a PEC. Eu não tinha pensado nisso, né? 203 deputados que vão votar já não vão ser mais deputados. Então qual é o interesse que o cara tem, a não ser republicano? É levar algum. Vai sair, vai levar algum. Tá? Mas o republicano que nem o Freixo, não, vou votar pelo Brasil. Agora, quantos desses caras não pensam no Brasil? Não pensam na política para o povo e pensam na política para o bolso. Bom, a questão do governo arrecadar muito e gastar demais, todos os governos. E outra coisa, para que tanto político em câmaras municipais, tanto político em assembleias legislativas, tanto político no Senado Federal, para quê? Na Câmara Federal, para quê tanto político assim? O Brasil precisa de tanto político assim. Então a gente passa por reforma política, reforma administrativa, que não adianta o cara ganhar demais, o cara pode ganhar demais, mas gastar demais. O Estado brasileiro, todo ele é inchado, os 3 poderes estão inchados. Bom, passa por isso a lei das estatais. Tá? Como é que fica a lei das estatais? A lei das estatais, Datena, eu acho que tem ali uma correção que a gente precisa fazer. Ela está no Senado hoje. Eu não sei se ela será votada no Senado, né? Não, foi aprovada na Câmara, foi para o Senado tem que votar, não está na pauta, então só vai ter aí semana que vem. Eu já não estou achando muito fácil isso ser votado. Eu acho que tem algumas correções para fazer ali na lei, mas nenhuma lei pode ser casuística, né? Você não pode votar nenhuma lei em função de uma especificidade ou outra. Eu acho que a gente também não deve criminalizar a política, sabe, Agostinho? Eu acho que não é verdade que todo político é ladrão, né? O próprio Datena sempre fala isso. Não é verdade que o político, quando vai para algum lugar, tem ladrão em tudo quanto é lugar, gente. Tem problema em tudo quanto é lugar. A política é o lugar da gente resolver o nosso problema. Então, por exemplo, os grandes escândalos que envolveram a Petrobras, 80% deles, Datena, foram funcionários de carreira. Foram funcionários de carreira, eu fiz esse levantamento. Não eram políticos indicados, etc. e tal, não era. Eram funcionários de carreira. Pega aí os grandes nomes dos esquemas que envolveram a Petrobras. Eram todos de carreira. Então, a lei das estatais não teria evitado
o que aconteceu ali. O que a gente precisa é de mecanismo de ouvidoria, de controladoria, de corregedoria, de transparência, seja contra quem for, seja o cara que vem da política, seja o cara que vem da... Tem gente competente, muita gente competente na política, tem muita gente incompetente no mercado. E o inverso é verdadeiro também. Felipe. Bom dia, Freixo. É sempre um prazer falar com você. E o Freixo, a gente estava comentando aqui justamente sobre a eleição do ano que vem, né? Do Arthur Lira. Então, tudo isso que está acontecendo agora no Congresso tem o dedo do Arthur Lira, que tem o principal interesse de se reeleger em fevereiro do ano que vem. No caso do PSOL, por exemplo, o Boulos disse que não vai apoiar a reeleição do Arthur Lira como presidente da Câmara. O Lula, tudo indica que da base do Lula, que vai apoiar. No seu partido, qual que é a indicação? É apoiar o Arthur Lira por tudo que está acontecendo ou é dar apoio ao que diz o Lula, que a tendência é que ele fique com base do governo, hein, Freixo? Felipe, eu acho que esse é um dos debates importantes no contexto dessa PEC, né? Agora, esse debate, independente do que vai acontecer com a PEC, ele vai continuar, né? Porque ano que vem no primeiro dia, tem a eleição para cá. O Arthur Lira, só para a gente entender o que está acontecendo, o Arthur Lira, ele era o principal líder do Centrão, na época que a presidência da casa era do Rodrigo Maia, né? Ele se consolida como um líder deste campo grande, muito representativo aqui, eleito pelo povo, vamos deixar isso claro, também todos foram eleitos. Agora, o Arthur Lira se torna presidente dessa casa no governo Bolsonaro. Aí, Felipe, acho que é um contexto importante. Eu acho que nenhum outro governo, o Arthur Lira teria conseguido concentrar tanto poder como ele concentrou num presidente fraco, como foi o Bolsonaro. O Bolsonaro foi um presidente fraco. O Bolsonaro ele é muito valente, Datena, nos seus discursos, para mandar jornalista calar a boca, mas para na hora de lidar com o Centrão, foi um gato bem manso. Foi um gato bem manso, né? Tanto é que ele permitiu esse escárnio do orçamento secreto. O orçamento secreto nasce à luz do governo Bolsonaro, que se transfere para a casa, para a presidência da casa, a possibilidade de distribuição de emendas do relator numa proporção nunca vista, num valor inacreditável. Isso é pela fragilidade do governo Bolsonaro, ou seja, muita gente fala, mas o Arthur Lira foi fundamental para Bolsonaro. É verdade, mas o Bolsonaro foi fundamental para o Arthur Lira da mesma forma, ou até mais. Então o que está em jogo hoje é uma eleição diferente. O Lula não é o Bolsonaro. O Lula é um grande articulador, o Lula é um homem muito experiente, sabe lidar com isso aqui, já cometeu seus erros também em governos anteriores, isso é verdade. Agora, o Arthur tem uma base que não é pequena, é uma base sólida, eu costumo dizer, até a página 2, porque a hora que você não tem o orçamento, a hora que você não tem as formas de se manter essa base, você vai fragilizando também. A tendência é o Arthur Lira se eleger. A tendência é ele ser agora. Ele vai se eleger em que pacto? Não pode ser o pacto que foi estabelecido no governo Bolsonaro. Ele vai se eleger por 2 anos, né? Que é em que circunstância? Ele tem maioria. Mas não vai ser, né? Não vai ser. Ele tem maioria. A chance dele se eleger não vai ser. É enorme. Mas agora, ele não vai ser. Com o Lula não vai ser. Sobre ele? Eu tenho a impressão que o Lula vai estabelecer regras de atuação no Arthur Lira. Não é a ação que ele tinha no governo Bolsonaro, que o Bolsonaro era refém do Arthur Lira. É diferente. Exatamente. Né? O Lula tem outra característica. E o Lula vai saber fazer uma maioria aqui dentro, né? O Lula vai saber fazer uma maioria aqui dentro, coisa que o Bolsonaro foi engolido, né, por essa maioria. Como fazer uma maioria sem vender a alma pro diabo? Oi? Como fazer uma maioria sem vender a alma pro diabo? Eu acho que dá. Eu acho que você pode parcelar pro diabo algumas coisas e não vender, né? Eu costumo brincar com isso. Eu falo, olha, parcela, faz em 24 vezes, conversa, distribui. Você pode, os partidos políticos vão indicar a gente, vão. Mas o presidente Lula sabe, não, esse aqui que você indicou não dá. Indica outro. O Lula já está fazendo isso, né? Olha, o partido tal vai me apoiar, vai indicar um ministro. Tá bom, quem? Esse? Não, esse não. Indica outro. O Lula é capaz de fazer isso, já está fazendo, né? E vai criar bases sobre esse ministério para que eles funcionem. O Lula sabe cobrar. O Lula tem uma experiência que nenhum de nós tem, e vai demorar muito para alguém ter essa experiência que ele tem. Agora,
Ter essa representatividade aqui significa ter uma base que você construa em outra circunstância que não é aquela de orçamento secreto, do tomar lá da cá. Algum tomar lá da Atena, vamos falar a verdade, você sabe que eu não fico fazendo jogo de cena. Algum tomar lá da cá tem. Algum tomar lá da cá tem. Tem, vai ter. Eu vou dizer o quê? Não, o Lula vai chegar aqui, vai explicar e vai... Não, gente, é vida real. Né? Vai ter, os partidos vão indicar a gente. Agora, qual é a qualidade, qual é o controle, qual é o nível, como é que você vai fazer... Isso, é bom lembrar, Datena, que o Lula ganhou uma eleição muito dura, muito difícil, uma sociedade dividida. Né? Eu costumo dizer que o jogo empatou e a gente ganhou nos pênaltis. Então, não é uma vitória cachapante de quem ganhou com 70%, 80% e pode governar. Tem que entender que tem um país dividido, tem que entender que tem uma crise institucional, tem uma crise social muito profunda. O governo Lula tem que dar certo de imediato. Não existe aquele negócio de entregar de imediato, porque senão esse país dividido vai continuar sendo movido pelo ódio e por essas coisas absurdas que a gente está assistindo na rua. Então, tem muita delicadeza aí e passa muito por ter essa maioria já de imediato. Num país dividido, o senhor tocou no último assunto, en passant, que é importantíssimo, que representa a governabilidade. Não é? A diferença foi 2 milhões de votos. Na diplomação do Lula e do Alckmin, já houve aquela barbaridade que aconteceu em Brasília, inclusive com tentativa de invadir a Polícia Federal. E a Polícia de Brasília pouco fez para conter as manifestações. Isso, pelo dedo, você conhece o gigante. O senhor acredita que com o tempo isso arrefeça? Ou, na realidade, o Lula vai ter muita dificuldade de governar por essas ações de rua, por essas ações do povo? Não, eu não tenho a menor dúvida que isso vai... Primeiro, Datena, que é inacreditável que um grupo de... vândalos, né? Assim, aquilo, ação terrorista, você querer jogar um ônibus de cima de um viaduto, né? Você querer invadir a sede da Polícia Federal. O ministro da Justiça estava jantando num restaurante em Brasília, não levantou da mesa. Não levantou da mesa. Quem foi dar a entrevista é o ministro da Justiça que vai assumir. Portanto, não é ainda ministro da Justiça. Isso é inacreditável. Como é que o ministro da Justiça está jantando no restaurante? Você tem aquela cena toda, invasão da Polícia Federal, e o sujeito não levanta. O vinho devia ser bom, né? O vinho devia ser bom e o camarão também, né? O cara fala, não vou perder esse vinho, esse camarão. É um negócio, eu nunca vi disso, assim, é um negócio inacreditável, assim, o que nos leva a entender que tem objetivo político ali. Agora, eu não tenho dúvida que o próximo governo vai agir junto com o judiciário e tem que agir junto com o judiciário para que você responsabilize quem está financiando, para que você descubra quem está por trás, para que você faça cumprir a lei. O que a gente está dizendo é que tem que cumprir a lei. Você não pode fechar uma estrada, você não pode botar fogo nas coisas, você pode protestar e pode fazer oposição? Pode e deve. Você pode se organizar para ganhar a eleição? Pode e deve. Você pode fortalecer um partido, filiar gente, fazer protesto? Pode e deve. Pode fazer greve dentro da lei? Pode e deve. Agora, são as formas que a nossa Constituição de 88 determina para um grupo de oposição. Eu fui oposição ao Bolsonaro. Fui líder da oposição aqui na Câmara ao Bolsonaro. Qual foi o momento que eu cometi crime para fazer oposição? Nunca. Nenhum. Isso tem que ficar claro. Então, cometeu crime, é tratado como criminoso. Ponto. É o que eu disse. O Bolsonaro, hoje, se ele quiser, né, ele é um líder de direita importantíssimo. Ele perdeu a eleição por uma margem mínima de voto. Uma margem muito pequena de votos. Então, ele tem muitos eleitores. Recebeu voto pra caramba, dividiu o país. Se houver consciência por parte do Bolsonaro e dos bolsonaristas em fazer uma oposição justa, correta, do mesmo jeito que pela via democrática, não foi por golpe que o Bolsonaro chegou ao poder e nem aos outros cargos que ele teve. Sempre foi pela urna eletrônica ou então por voto em papel. Sempre foi pela via democrática. Se for feito isso dentro do jogo democrático, como ele diz, das 4 linhas, ele é um candidato seríssimo a ser reeleito da próxima eleição, se o Lula não for bem. Claro que todos nós vamos torcer para o Lula ir bem, porque senão é a mesma coisa, falar assim, vamos matar o piloto, o avião cai. Então, mas dá para fazer uma oposição sadia, como você falou, e o Bolsonaro é a principal figura do bolsonarismo. O bolsonarismo veio aí. Agora, vai ficar do jeito que está? Não fica porque não se pode permitir
gente bloqueando estrada, que é uma coisa que eu odeio. O PT fez muito isso também. O direito de ir e vir das pessoas, isso é simplesmente inafiançável, não tem poder de troca. Você não pode quebrar as coisas, bater nos outros, matar as pessoas, atirar nas pessoas. Agora, uma oposição natural, dentro dos parâmetros de um governo democrático, isso é sadio. Se o bolsonarismo e o Bolsonaro tiverem inteligência de fazer isso, o Bolsonaro já é um forte candidato para a próxima eleição. Você não tem a dúvida nenhuma. Repito, o país está dividido. O país está dividido. Agora, não pode jogar contra, né? Oposição é uma coisa. Oposição é uma coisa. Jogar contra o governo é outra coisa, desleal, e que aí coloca em risco a governabilidade e a saúde do povo brasileiro e a condição do povo brasileiro. Você não pode, num avião que está com um motor quebrado, querer quebrar o outro motor ou matar o piloto. Não dá. Tem que torcer para o Lula dar certo. Agora, mesmo torcendo para o Lula dar certo, você pode exercer o papel de oposição e fiscalizar o que o Lula vai fazer. Simples assim. Se forem inteligentes, são um poder que veio para ficar. Se não forem inteligentes, por exemplo, atos extremos pedem medidas extremas. Eu perguntei ao Flávio Dino, é possível se usar a lei de terrorismo que nós temos aí, que nunca é usada, para esses atos que estão acontecendo em Brasília, por exemplo? Eu acho que é aplicável. Se era nos Estados Unidos, amigo, veja lá, há uma coisa impensável, invadir o Capitólio. Invadir o Capitólio para ver como os caras estão se ferrando. É uma pena atrás da outra. Brincou com a democracia de uma forma canalha, de uma forma que é inaceitável, de uma forma que você mata alguém ou impede alguém de passar pelas vias públicas, que você rasga a Constituição, você tem que pagar por isso. E algumas coisas não são só anticonstitucionais, são terrorismo puro mesmo. Vai queimar ônibus nos Estados Unidos, vai jogar ônibus de cima do viaduto nos Estados Unidos, vai. Eu perguntei ao Flávio Dino, não é aplicável a lei de terrorismo que nós temos aí? Porque a gente tem lei que não aplica, a gente reclama de um Código Penal de 100 anos e tem lei que a gente não aplica. Não é isso, Freixo? Você que entende pra caramba de leis, tem lei que o Código Penal de 100 anos prevê e a gente não usa. Você está coberto de razão, Datena. Eu vou dar um exemplo para você em relação a isso. Eu fiz forte oposição ao Bolsonaro. Eu não concordei, aliás, a minha vida inteira, desde a época eu fui deputado estadual com o Flávio Bolsonaro por 12 anos, né? E sempre tive uma relação republicana, né? Eu lembro quando eu fiz a CPI das milícias, que Bolsonaro defendeu as milícias, publicamente, né? E a gente ali, quando eu fiz a CPI do tráfico de armas e munições, eu tive muito enfrentamento por causa dos interesses em relação à questão das armas do Flávio Bolsonaro. Mas nós sempre fizemos uma política de oposição um ao outro dentro da República e dentro da lei. O governo Bolsonaro, quando a gente teve a pandemia, e todos nós sofremos muito por isso, Datena, ele mandou uma mensagem para cá, através do Paulo Guedes, do pagamento do auxílio emergencial de R$200. Você sabe quem é que jogou para 500 e depois foi para 600? Fomos nós. Nós, da oposição, fomos ao microfone defender que o valor do auxílio fosse maior. Algo que ia, em alguma medida, beneficiar o Bolsonaro politicamente. Porque, claro, ele queria dar 200. Nós falamos, não, dê 600, dê 500, porque a população precisa. Sabendo que o presidente Bolsonaro, dando 500 e 600, ia ganhar voto com isso, ia ganhar popularidade com isso. Mas o que era mais importante, Datena? Era o Bolsonaro ganhar popularidade com isso ou era o povo poder comer? Né? Ou era o povo poder não precisar ir para a rua e não morrer? Isso é oposição. Então, isso é oposição. Ali houve... ali a gente olhou para as pessoas. Não estava olhando, não, vamos prejudicar Bolsonaro? Não vamos aprovar o auxílio emergencial. E aí você prejudica o Bolsonaro ou prejudica as pessoas? Prejudica o país, prejudica o Brasil. E a gente não fez isso. Então, assim... eu estou apurado aqui, eu tô preocupado aqui, porque você tem uma reunião às 11 horas e a sua assessoria, muito gentilmente... uma reunião, aliás, uma reunião com o novo... Eu estou mais aflito que você, eu queria ficar com você até amanhã aqui, mas não dá. É porque eu gosto demais de você, eu sou obrigado. Eu não consigo me despedir. Eu vou ter uma reunião agora com o novo chefe da Polícia Federal, que é o doutor Andrei, escolhido pelo Flávio Dino, que é um profissional da Polícia Federal. O principal assunto, vai, rapidão.
Principal assunto, tudo rapidão pra você ir embora. Eu estou à disposição dele. Eu quero conversar com ele sobre o Rio de Janeiro. Né? A Polícia Federal tem um papel muito importante a cumprir no Rio de Janeiro. E é ele que determina, né, quem é o superintendente, que cabe a ele. Eu não vou, evidentemente, eu nunca fiz isso. Última pergunta, sim ou não? Última pergunta, sim ou não? Vai ser. Já foi constado para ser ministro do Lula? Não. Eu tô ajudando muito. Se o Lula me chamar para qualquer coisa que ele precise, eu vou atender, mas eu nunca conversei com ninguém, nem com o Lula, sobre nenhum espaço de trabalho. Até janeiro eu vou exercer meu mandato, depois eu vejo com calma. Mas eu quero ajudar esse país. Agora, Datena, muito obrigado aqui pelo espaço. Eu espero, sinceramente, que o presidente Bolsonaro se comporte nesse final de ano com mais responsabilidade. Ele não deve estimular atos criminosos, atos golpistas, Ele perdeu uma eleição, mas ele teve muito voto, ele é um representante de uma extrema-direita que eu tenho divergência, mas ele tem muito voto. Agora, ele deve agir com mais responsabilidade. Cabe a ele também a responsabilidade, senão ele vai ter que responder também pelos seus atos e pelas suas irresponsabilidades. Mas, olha, um grande abraço para o Felipe, um grande abraço para o Agostinho, um grande abraço para você. Não sei se eu vou te ver ainda no final do ano, mas um Feliz Natal aí para sua família, essa família linda que você tem, e para você que é um homem de um coração tão grande, viu? Meu irmão, a mesma coisa para você. De alguns caras eu digo isso, é verdade, Deus faz a forma e joga fora. Você é uma pessoa particularmente que eu gosto muito, porque você gosta do povo. É um cara que, na realidade, seria incapaz de fazer qualquer coisa contra o povo. Né? Qualquer coisa. E sobre não ser eleito, eu repito sempre o Churchill. Ele ganhou a Segunda Guerra Mundial sozinho. Depois os aliados entraram, mas muito a contragosto, porque havia interesses políticos. Aos Estados Unidos interessava a Europa dividida, uma parte do Hitler e a outra parte, na realidade, americana, metade do mundo americano. Por isso os Estados Unidos demoraram tanto a intervir na guerra. O Churchill ganhou a guerra sozinho e perdeu a primeira eleição para primeiro-ministro. Depois, da outra eleição, ele voltou. Então, perder a eleição é do jogo. Um abraço grande, que Deus proteja, dê à sua linda família também muita saúde, é o que eu desejo, que é o que a gente mais precisa hoje em dia. Abraço grande e fica com Deus. Obrigado, Datena, um beijo grande.